Olá, seja bem-vindo ou bem-vinda a este canal. Hoje iremos falar sobre um duelo que foi recentemente pedido nos comentários dos vídeos e que é muito interessante e também complexo. Estamos falando do duelo entre o Carcaju, membro da família das Doninhas, Texugos, Martas, Furões, por exemplo, versus o Tamanduá, o maior membro de sua família. Animais que podem demonstrar uma grande capacidade de reação e resistência frente a predadores maiores. No que poderia resultar este encontro? Vejamos agora. Mas antes, se você gosta de assuntos como esse, não esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like e ativar o sino, para não perder os próximos vídeos. Tamanho e peso. Estaremos considerando dois machos, que costumam serem maiores do que as fêmeas. Carcaju. Machos possuem uma variável de peso de 11 até 30 quilos, segundo a literatura. Porém, em média, costuma pesar 16 quilos em regiões como o Alasca, por exemplo. A altura até o ombro é relatada entre 30 e 45 centímetros. Comprimento de cabeça e corpo pode atingir pouco mais de 1 metro. Já o tamanduá-bandeira possui uma média estimada com cerca de 31,5 quilos, podendo atingir um pouco mais de 45 quilos. O comprimento do corpo dos machos tem em média 1,20 metros, variando entre 1,08 e 1,33 metros, mais uma grande cauda que pode variar de 63 centímetros até 90 centímetros, altura até o ombro até 60 centímetros. Como podemos notar, o tamanduá costuma ficar maior em todos os aspectos, o que poderia tentar utilizar ao seu favor. Por isso, neste item, ponto para o tamanduá. Pele. O tamanduá-bandeira possui uma pele grossa, principalmente no focinho, e uma pelagem densa e áspera, muito em conta de uma possível defesa contra picadas de formigas e cupins, seu alimento principal. O carcaju também possui uma pelagem densa e até mesmo impermeável, principalmente pelo clima que costuma enfrentar, e também possui uma pele grossa, porém, além de grossa, ela também é mais solta sobre o corpo, permitindo a ele que praticamente gire sobre a mesma, tornando mais difícil uma aderência precisa de mordida ali, e também podendo contra-atacar. Embora ambos possuam este item desenvolvido, este diferencial de soltura de pele tem um peso maior. Por isso, neste item, ponto para o carcaju. Resistência / estamina. Como resultado de sua dieta e estilo de vida, o tamanduá-bandeira tem taxas metabólicas relativamente baixas. Como um exemplo claro, o tamanduá tem a temperatura corporal mais baixa registrada de qualquer mamífero placentário, com cerca de 32,7 graus Celsius. Os tamanduás dormem até 15 horas por dia. Por outro lado, wolverines são principalmente terrestres e se movem com galopes. Eles podem subir em árvores com grande velocidade e são excelentes nadadores. Seus galopes têm grande resistência. Às vezes se deslocam de 10 a 15 quilômetros sem descanso. Eles podem cobrir a até 45 quilômetros em um único dia em suas atividades. Além disso, eles não hibernam. Por isso, possuem uma grande resistência em busca de comida nos ambientes inóspitos em que costuma viver. Por isso, neste item, ponto para o carcaju. Odor. Como muitos outros mustelídeos, o carcaju possui potentes glândulas anais odoríferas, utilizadas para demarcar território e sinalização sexual, e ajuda também a repelir animais. O odor pungente deu origem ao apelido urso-gambá e gato desagradável. O sentido de olfato do carcaju
e do tamanduá são bem desenvolvidos. Do tamanduá é mencionado a ser 40 vezes mais desenvolvido do que o olfato humano, ou seja, para ele, este odor poderia ter um maior impacto. Numa situação de atracamento, o odor pungente do carcaju poderia auxiliá-lo a sair de um abraço mortal, ou até mesmo poder atordoar se entrasse em contato mais próximo das narinas, podendo obter algum tempo de vantagem. Portanto, neste item, ponto para o carcaju. Garras. O carcaju possui garras semi-retráteis, maiores nas patas dianteiras, que podem ser utilizadas para diversas funções, como escaladas, escavação e também de agarrar e ferir. O tamanduá-bandeira possui os membros anteriores fortemente musculosos e possui 4 dedos todos com garras, sendo os do segundo e terceiro dedos as maiores. São garras que possuem até 10 centímetros de comprimento. Ele as utiliza principalmente para arrebentar copinzeiros, mas também pode utilizar para se defender, quando se sente ameaçado, sendo essa a sua principal arma. Embora ambos possuam garras, as garras do tamanduá, sendo maiores e ainda se mantendo afiadas, podem torná-las mais perigosas. Por isso, neste item, ponto para o tamanduá-bandeira. Mordida e dentição. O tamanduá não possui dentes e sua mandíbula possui pouca mobilidade. A depressão da mandíbula acaba por criar uma grande abertura, grande o suficiente para a protrusão da língua, que possui até 60 centímetros de comprimento e a ponta arredondada. É coberta por papilas curvadas para trás e uma saliva viscosa, produzida pelas glândulas salivares, o que permite a coleta de insetos. Já o carcaju, embora ele seja onívoro, no ambiente inóspito em que vive, ele tende a ser mais carnívoro. Além de possuírem dentes carniceiros proporcionalmente enormes, também possuem dentes molares na parte de trás da boca, que são girados em 90 graus para o interior da boca, especialmente adaptados para quebrar e comer ossos e até mesmo carne congelada. Sua mordida já foi relatada, por exemplo, a quebrar a pata de um cougar. Outra amostra de sua brutalidade e mordidas é que temos registros de predação deste em animais bem maiores do que ele próprio, como renas, por exemplo, e até mesmo o impulso de matar várias delas de uma única vez, simplesmente porque as mesmas estavam presas na neve profunda. Portanto, neste item, ponto para o carcaju. Inteligência. Comparativamente, tanto proporcionalmente à cabeça, como até mesmo podendo ser, em realidade, o tamanho do cérebro do carcaju é maior, muito em conta do estilo de vida mais previsível no sentido alimentar, bem como da anatomia externa. Analisando o tamanho e formato da cabeça e tamanho do cérebro, o tamanduá deverá ser menos esperto ou inteligente. O carcaju necessita mais desta inteligência para sobreviver aos ambientes geralmente desafiadores e, é claro, para poder caçar presas diversas ou até mesmo lutar por carcaças ou evitar ou desafiar predadores maiores. Algo que ele poderia tentar utilizar neste duelo. Por isso, neste item, ponto para o carcaju. Predação. Um item mais polêmico, onde já iremos desfazer alguns mitos, onde aqui será bastante resumido, pois com certeza em detalhes dará tema para futuros vídeos. O tamanduá pode enfrentar até mesmo onças pintadas, isso é verdade. Existem até mesmo filmagens mostrando isso. Ao se sentir ameaçado, ele tende a ficar de pé e oferecer resistência através de suas poderosas garras. Na verdade, o tamanduá é um animal subestimado. Eles já mataram pessoas e podem até mesmo matar a onça pintada.
Existem relatos de onças e tamanduás que foram encontrados mortos, provavelmente onças mais inexperientes, pois, por outro lado, o tamanduá também está longe de ser um animal invencível. No Cerrado, um estudo no Parque Nacional das Emas apontou que mais de 75% da biomassa da dieta da onça-pintada consiste de tamanduás-bandeiras. Inclusive, neste estudo, em oposição ao que foi antes mencionado aqui, dizendo que seria mais improvável que ele infligisse ferimentos graves em conta da diferença de tamanho com a onça. O que pode ocorrer é que jaguares com alguma experiência ou com experiência já sabem como atacar o tamanduá, evitando o abraço, podendo saltar na lateral ou nas costas, onde a chance de reação é pequena, por exemplo, mas obviamente deve existir o risco. Não é uma presa fácil, como os vídeos disponíveis dessa interação têm mostrado. Por outro lado, o carcaju é conhecido por enfrentar predadores maiores como lobos e ursos disputando presas abatidas, o que também temos algumas amostras em vídeos, mas ele também pode ser morto por eles. Existe, por exemplo, ao menos um registro de cougar tendo matado um carcaju, alguns poucos de ursos pretos e também existe registro de lobos, seu pior adversário, pela maior chance de encontros em virtude da dieta em comum e por geralmente não estarem sozinhos. Essas mortes provavelmente foram mais para eliminar a competição do que uma predação. Um estudo no Alasca, por exemplo, relata da ocorrência de baixa frequência dessas mortes, mas que, no entanto, podem ter um efeito significativo nas populações de carcajus. É interessante mencionar que os poucos casos relatados neste estudo se deram geralmente em wolverines ou carcajus jovens e filhotes. Mas como estudos na Noruega sugerem, eles podem evitar isso contra os lobos simplesmente subindo em árvores. As evidências visuais de filmagens também nos sugerem que eles podem se defender violentamente e isso também pode ajudar. Já outro estudo aponta para uma taxa de mortalidade maior. Registrou que de 25 interações, 18 delas entre lobos e carcaju terminou em morte para o carcaju ou wolverine, e em todos os casos o wolverine foi perseguido. E neste caso, a maioria das mortalidades foi em wolverines adultos, concluindo que claramente os lobos cinzentos representam um risco para wolverines, mas que, no entanto, nem sempre ele os evita quando tem carcaças em jogo, e por vezes ele se beneficia das matanças deles, sendo esta uma relação mais complexa do que se imagina. Outra comparação poderia ser em relação ao tamanduá já ter matado pessoas, e os relatos com onças. Carcajus, no caso, sabiamente costumam evitar o ser humano, mas isso não significa que não sejam capazes de matá-lo. Ele demonstra suas capacidades de brutalidade já tendo predado animais várias vezes o seu peso, alguns até mesmo tão grandes quanto alces adultos, mesmo em condições onde estes últimos estavam presos na neve profunda. Como podemos notar aqui, ao mesmo tempo em que ambos os oponentes são respeitáveis e perigosos, eles também não são invencíveis. Comparativamente na amostragem, podemos dizer que o tamanduá, pelo estudo mostrado, é costumeiramente predado em certas reservas, comparativamente ao carcaju, sendo ocasionalmente ou até mais raramente se avaliarmos do ponto de vista da dieta costumeira dos lobos. Isso nos dá mais critério de desempate a favor do mesmo, que parece saber melhor lidar com essas adversidades, algo que ele poderia utilizar neste duelo. Por isso, neste item, ponto para o carcaju. Antes de prosseguirmos com o vídeo, já imaginou ter uma camiseta com o seu animal favorito? Com o seu duelo ou predação favorito?
Agora isso é possível. Acesse nas descrições do vídeo, realize a busca por nome, se preferir, e realize este desejo. Conclusão geral. Como podemos notar, em teoria, o Carcaju apresenta favoritismo. Atribuindo minha opinião aqui, na prática, acredito sem dúvidas num duelo equilibrado e perigoso para ambos. O combate frontal com um abraço pode favorecer ao tamanduá inserir suas fortes garras no Carcaju, que mesmo tendo uma pele solta, poderia ser gravemente ferido, ao mesmo tempo que a mordida do Carcaju na cabeça ou no pescoço poderia ser fatal ao tamanduá. Neste cenário seria praticamente um empate. No entanto, numa grande amostragem de combates, alguns Carcajus poderiam usar sua maior inteligência, antes ou durante o combate, ao perceber a menor resistência e mobilidade do adversário. Poderiam tentar miná-la num combate demorado, até conseguir atacar pela lateral ou pelas costas, utilizando suas garras e posteriormente sua mordida para finalizar. Tem também a possibilidade de resistirem ao ataque do tamanduá e depois fazerem isso, embora o ataque do tamanduá seja perigoso. De qualquer maneira, seria bastante perigoso para ambos. A diferença final acaba sendo sutil em conta dessas vantagens teóricas. Considerando tudo isso, eu atribuiria 55% de chances para o Carcaju contra 45% de chances para o tamanduá bandeira. E aí, o que você achou deste duelo? Deixe os seus comentários, não esqueça de se inscrever no canal, o seu like, um abraço e até a próxima!